Quem é A elevado a N? A elevado a N, tá certo? É o módulo de A elevado a N, se o N é par. E é menos o módulo de A elevado a N, se o N é ímpar. Tá bom? Agora, observe uma coisa. Lembre-se disso, ó. Limite de A elevado a N é mais infinito se o A é maior do que 1. Tá? E se eu botar um menos aqui, vai ser o quê? Menos infinito. Portanto, essa sequência aqui, como o A é menor que menos 1, o módulo de A, então, vou botar aqui, o módulo de A é o quê? É maior do que 1 e você tem isso. Isso significa que a sequência não é limitada superiormente, nem inferiormente. Porque para n tendendo a mais infinito, n par, os termos vão a mais infinito. Para n tendendo a menos infinito, para n tendendo a mais infinito, n ímpar, os termos vão a menos infinito. Então daí sai assim essa sequência A elevado a N, ela não é o quê? Limitada superiormente, nem, tem vírgula não, nem inferiormente. Logo, não existe limite de xn, ou seja, não é mais infinito, nem é menos infinito, nem é um número real. Porque se o limite é um número real, ela precisa ser limitada, coisa que ela não é. Se o limite é mais infinito, ela precisa ser limitada inferiormente, coisa que ela não é. Se o limite é menos infinito, ela precisa ser limitada inferiormente, superiormente, coisa que ela não é. Então não existe limite. Então você tem, né? Tá? Portanto, você tem o seguinte: quem é o limite da sequência geométrica, limite de A elevado a N, com N tendendo a mais infinito, que não preciso botar. Quando eu boto assim, né? Quem é isso? Quem é? É 0, tá? É 0. Se o A, tá? É igual a 0. Se o A, tá? Está entre menos 1 e 1, é 0. Se o A está entre menos 1 e 1, grave esse resultado, tá? É 1. Se o A é igual a 1, tá? É mais infinito se o quê? Se o A é maior do que 1. E não existe o limite de A elevado a N se o A é menor que ou igual a 1. Entendido? Menor que ou igual a? Menor que ou igual a? Não. Quando é que não existe? Se o A é menor que ou igual a menos 1. Porque quando o A for menos 1, também não existe.
tá? Tá? Menos 1 não existe, menor que menos 1 não existe. Ou seja, a única possibilidade para essa sequência convergir, para a sequência geométrica convergir, é quando A está entre menos 1 e 1. É o único caso em que ela converge. Se o A... Ou 1, né? Tá certo? Ou 1. 1 também ela converge, desculpa. Se o A... Porque o limite dá 0 se o A está entre menos 1 e 1. O limite dá 1 se o A é igual a 1. Ok? E o limite dá mais infinito se o A é maior do que 1. E o limite não existe se o A é menor que ou igual a menos 1. Portanto, a única possibilidade para convergir é quando o A é maior que menos 1 e menor que ou igual a 1. Tá? Sendo que o limite dá 0 nesse caso aqui. Ok? Tá? Ela converge se o A é 1. Porque é a série, é a sequência constante, né? Sequência constante igual a 1. Então, tem todo o estudo de convergência da sequência geométrica, tá? Por quê? Por causa da questão de se o N for suficientemente grande, né? Aí você já... É porque eu estava pensando numa parte que é estudada na estatística e regressão, justamente isso. Sempre vai ser entre 0 e 1, né? Que é estatística. E aí eles aplicam o teorema de Cauchy, né, para dizer que se aplicar necessariamente grande lá no N, né, vai sempre melhorar, né, a quantidade de uma amostra, né, vai sempre chegar ao resultado real. Uhum. É um teorema lá de estatística? Tá. Tá certo? Esse fato, tá? Esse fato aqui, esse limite dá 0, se o A está entre menos 1 e 1, esse fato aqui, eu demonstro um outro fato interessante, que é o seguinte, ó. Tá? Observe aqui a menção à função exponencial. Na literatura, o que é definido como função exponencial é essa função aqui, f de x igual a elevado a x, para a positivo e a diferente de 1. Tá? É para a positivo e a diferente de 1. Função exponencial é isso, é nessa situação. E aí você tem uma proposição, vamos demonstrar essa proposição aqui, que é útil. Proposição. Dado x real, limite de x elevado a n sobre n fatorial, esse limite é 0. Tá? Lembre que você está calculando o limite de que sequência? Da sequência, né? Que sequência? Qual é o primeiro termo dessa sequência? Que essa sequência, ó, ela está definida, a sequência x elevado a n sobre n fatorial, ela está definida para todo n maior que ou igual a 0. Essa sequência, evidentemente, ela começa de quem? Qual é o primeiro termo dessa sequência? É o 1, que fica x elevado a 0, que dá 1 sobre 0 fatorial, que dá 1. Então ela começa com 1,
Aí o próximo termo, quem é? É o x, depois x ao quadrado sobre 2, 2 fatorial, depois x à terceira sobre 3 fatorial. Aqui o 2 é o 2 fatorial, né? Aqui é x elevado a 1 sobre 1 fatorial. Aqui é x elevado a 0, que é 1 sobre 1 fatorial. Mesmo quando x é 0, esse primeiro termo é 1, porque a convenção, nesse caso, é 0 elevado a 0, você substitui por 1. X à quarta sobre 4 fatorial, assim sucessivamente, passando por xn sobre n fatorial. E esta proposição diz que o limite dessa sequência é 0, ou seja, essa sequência é a sequência que converge, e converge para todo x. Não importa o valor de x, o limite dessa sequência é 0. Isso quer dizer o seguinte, gente, não importa quem seja x, fatorial de n cresce mais rápido, muito mais rápido, do que a enésima potência de x. Tá? No início, as enésimas potências, se o x for imenso, número muito grande, tipo 1 trilhão, tá? 1 trilhão. As potências de 1 trilhão, no início, elas são muito grandes, elas crescem. Mas o fatorial é pequeno em relação à potência de 1 trilhão. Mas para n suficientemente grande, o fatorial é muito maior do que a enésima potência de 1 trilhão. É isso que essa proposição está dizendo. Tá? E para demonstrar essa proposição, eu preciso de um conceito, tá? O seguinte conceito é o conceito de o chão de um número e o teto de um número, tá? Isso é baseado na seguinte proposição. Então, antes de demonstrar essa, deixa ela aí. Vamos a umas proposições que são necessárias para isso. Proposição. Tem uma proposição que diz o seguinte. Proposição. Tá? Seja S um subconjunto de Z. Se S é limitado superiormente, então S tem massa. Se S é limitado superiormente, então S possui massa. Tem um elemento massa. Você vê que isso não é verdade para qualquer subconjunto de R, mas é verdade para qualquer subconjunto de Z. E se S é limitado inferiormente, então S tem mínimo, tem o menor elemento. Tá? Isso é uma proposição, é razoável essa proposição, ela é plausível, mas a demonstração não está no nível desse curso. Mas a demonstração aceitável, é uma proposição aceitável. Todo mundo entende que isso é verdade, isso é um fato matemático. Todo conjunto, mas é uma proposição. Tá? Tem sua demonstração, não vou demonstrá-la aqui. Todos subconjuntos inteiros limitados superiormente possuem um máximo. Todo subconjunto dos inteiros limitado inferiormente possui um mínimo.
tá? Isso possibilita, essa proposição possibilita a seguinte definição, ó. Dado, você pega um número x real, dado x real, o teto de x, o teto de x é o número, o teto de x é o número inteiro, denotado por isso aqui, ó, teto de x, e dado por. Quem é o teto de x? O teto de x é o mínimo desse conjunto. É o mínimo do conjunto formado por cada inteiro z, tal que k é maior que ou igual a x. Ou seja, quem é o teto de x? É o menor inteiro que é maior que ou igual a x. Isso é o teto de x. Você pega o conjunto de todos os inteiros que são maiores ou iguais a x. Esse conjunto é limitado inferiormente. É limitado inferiormente por quem? Por x. Logo, ele tem um mínimo. Tá? Tá? Eu vou botar aqui um seja, para não escrever demais. Seja x um número real. Ponto. O teto de x no inteiro. Ou seja, o teto de x é o menor dos inteiros que são maiores que ou iguais a x. Quem é esse conjunto? É o conjunto formado por cada inteiro k, que é maior que ou igual a x. Tá? E o chão de x, desculpa, é o número inteiro oh meu Deus. O chão de x é o número inteiro. Não, vírgula não. Denotado por isso aqui. X. E dado por